Lucas 10, a partir do versículo 13, é a nossa porção dessa manhã. Na semana passada, nós acabamos o culto de domingo à noite falando que Jesus estava enviando os 70 discípulos. E você vai perceber que existe uma estreita relação entre o envio dos 70 e esse trecho agora que Jesus continua falando acerca do Evangelho e da recepção que o Evangelho deveria ter. Não sei se você se recorda, mas no versículo 10, Jesus falou assim para os seus discípulos: quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se não pegou aos pés, sacudimos contra vós. Vamos parar aqui. Então Jesus disse: olha para os discípulos, vocês vão, mas se recusarem receber vocês saiam de lá, batam o pó dos pés e façam um pronunciamento contra o pecado daquela cidade por não ter recebido vocês. E agora Jesus vai, parece que, aprofundar um pouco mais esse tema, falando já acerca das cidades que já haviam tido esse tipo de postura, e é esse o texto que a gente se encontra agora no versículo 13, texto que a gente começa nessa manhã, na nossa sequência, diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Para aqui. É provável que essas duas cidades, Corazim e Betsaida, eram cidades vizinhas à cidade onde Jesus escolheu para ser a sua sede, para ser o seu quartel-general, que era Cafarnaum, que ele vai citar já no versículo 15, a gente vai ler sobre Cafarnaum. Então é possível, a maioria dos teólogos alegam isso, porque é bem verdade que hoje não se acha mais tanta evidência física, tantas construções que possam atestar isso com exatidão, mas a maioria dos teólogos dizem que Corazim e Betsaida eram cidades vizinhas a Cafarnaum, e que muito provável também era que, se Jesus escolheu Cafarnaum para ser a sua cidade de moradia, a sua cidade local, no seu momento de ministério na terra, as cidades de Betsaida e de Corazim, que estavam em volta, também sofreram influência do ministério de Jesus. Como? Iam em Cafarnaum, ou o próprio Jesus, de vez em quando, nas suas viagens, nas suas andanças, ia a essas cidades e fazia milagre, cura, pregava o Evangelho. Ou seja, eram cidades que tinham sido beneficiadas com a presença de Jesus. Hoje, nós somos beneficiados com a pregação do Evangelho, com os louvores, com a oração, com o culto de domingo. É gratificante fazer parte de momentos como esse, alegra o nosso coração, nos deixa feliz em estar aqui em família. Mas você imagina se, ao invés do pastor Anderson, da irmã Sueli dirigindo o culto, do Ministério de Louvor, fosse o próprio Jesus Cristo pregando o Evangelho e fazendo aquilo que estamos fazendo aqui agora, reunindo o povo para falar acerca das graças de Deus. Então, era um privilégio muito grande que Cafarnaum tinha, e que as cidades que estavam à sua volta tinham também. Eles tinham o Cristo em pessoa para se relacionar. Então Jesus diz: olha, Corazim, olha, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivesse o privilégio que vocês tiveram de ver o Messias, de presenciar milagres, de ouvir a pregação, de ver as coisas que eu fazia, de andar comigo, de estar nos momentos da minha pregação, se em Tiro e Sidom isso tivesse acontecido, olha, eles já tinham se arrependido, e em demonstração desse arrependimento, eles tinham colocado pano de saco, que é aquela roupa de pano de saco de batata aí, de farinha, e tinham também colocado cinza sobre a sua cabeça, se prostrado diante das cinzas como sinal de humilhação. É isso que Jesus está dizendo. Se essas cidades que foram no Antigo Testamento tão criticadas, só para você ter uma ideia, não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha tem, lá no finalzinho do rodapé,
no versículo 13 e 14, tem um monte de referência. Aí a minha Bíblia tem assim, Isaías 23, Ezequiel 26, Joel 3, Amós 1, Zacarias 9, todos esses profetas que estão lá no rodapé da tua Bíblia, fazendo referência ao 13 e ao 14, são profetas que profetizaram a destruição de Tiro e Sidom, que clamaram, dizendo que Tiro e Sidom eram cidades perversas, impenitentes e que seriam destruídas quando Deus se levantasse contra elas. Aí olha o que Jesus está fazendo. Jesus está pegando duas cidades do Antigo Testamento, na qual 5 profetas, no mínimo, profetizaram sua destruição. E está dizendo que essas cidades eram melhores do que Betsaida e Corazim, e daqui a pouco ele vai falar de Cafarnaum, que tiveram o privilégio de vê-lo, de andar com ele, de presenciar os milagres que ele fazia. Então ele diz, olha, se eu tiver que colocar numa balança, Tiro e Sidom, que foram tidas como malditas, foram destruídas. Tiro e Sidom foram destruídas. Você lembra que na semana passada, Jesus falava assim, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. A gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Com Tiro e Sidom foi algo parecido. Apesar de não ter descido fogo do céu, como foi com Sodoma e Gomorra, com Tiro e Sidom, as cidades foram completamente transformadas em ruínas por causa da sua pecaminosidade. Então Jesus está dizendo, olha, o pecado desse povo, a rejeição desse povo a mim, a rejeição desse povo a vocês, os 70, que vão pregando o Evangelho agora, que eu estou enviando, ela é pior, ela é mais grave, ela é mais repulsiva do que o pecado daquelas cidades completamente gentias e impenitentes do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles tiveram o privilégio de ver a Cristo e ainda assim o negavam e rejeitavam. E aí, guardando as nossas devidas proporções, nós não vemos mais Cristo hoje, fisicamente falando, mas o Novo Testamento nos garante que nós temos o Espírito Santo. O Novo Testamento nos afirma que nós temos a Palavra de Deus e que ela é a palavra viva e eficaz, que ela tem eficácia sobre a mim e sobre a tua vida. O Novo Testamento nos afirma que hoje nós vivemos debaixo de uma dispensação completamente da graça, dos favores de Deus. E aí eu te pergunto, será que hoje, se Jesus tivesse que proferir esse discurso, será que ele não colocaria, ai da igreja tal, ai da igreja B, ai da igreja C, ai da denominação tal? Porque se no meio de Tiro e Sidom, se tivesse derramado a graça que é derramada sobre vocês, se tivessem o privilégio de ter o Novo Testamento, se tivessem o privilégio de saber o que vai acontecer no final, porque Apocalipse já diz, eles teriam se arrependido, coisa que vocês não fazem. Então, assim, eu acho que hoje não estamos muito distantes dessa exortação. Algumas igrejas, algumas denominações não estão passando muito a passos largos disso aqui, não. Pelo contrário, acredito que essa exortação encontra hoje lugar em muitas igrejas, apesar de, olha o benefício que a gente tem. Vivemos numa época onde ninguém mais é morto por causa de heresia, ninguém aqui no Brasil é perseguido mais por causa da sua religião. Vivemos numa época onde todo mundo tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos, podendo ler na tradução que você quiser. Tem Bíblia de todos os tipos hoje em dia, algumas que nem devem ser lidas, mas tem para todos os tipos. Ontem mesmo, o nosso irmão compartilhava comigo uma Bíblia chamada Bíblia da Teologia Inclusiva, que é a Bíblia da Teologia Homossexual, a Bíblia do grupo LGBT. Então ela já está sendo vendida nas livrarias, segundo esse áudio que eu recebi. Ela tem uma capa vinho, tem um peixe na frente, como outra Bíblia qualquer, e o texto é a Bíblia de Estudo da Teologia Inclusiva. Aí você fala, poxa, que legal, é para incluir as pessoas na igreja. Não, a teologia inclusiva é a teologia que inclui o LGBT enfim, na Bíblia. Eles arrancam, distorcem, adulteram a Bíblia para que isso se torne plausível, ou melhor, para que se torne favorável a eles. E aí, enfim, vamos voltar para cá. Eu acho que hoje
A gente não está muito distante disso. A gente tem Novo Testamento, a gente tem graça, a gente tem igrejas e mais igrejas. Ah, pastor, mas o senhor mesmo diz que hoje as igrejas que nascem, na sua grande maioria, são problemáticas. É verdade, mas a gente também não pode dizer que não existem ainda igrejas saudáveis. Existem ainda igrejas saudáveis, igrejas bíblicas, existem ainda crentes sinceros, pastores humildes, pastores que pregam a verdade, que dão a sua vida em favor do Evangelho. Então, o nosso privilégio hoje, apesar de não vermos Jesus aqui fisicamente, eu acredito que também é muito grande, é muito maior. Vivemos tempos de paz. Ah, é difícil o tempo que a gente vive, cada dia que passa as coisas apertam. Mas ainda é tempos de paz. Vivemos tempos de prosperidade. Ah, o país está passando em crise, pessoal, está, mas eu não conheço ninguém aqui na igreja que está passando fome. Vivemos tempos de prosperidade, vivemos tempos de bênção, tempos em que Deus fala com o teu povo, abençoa o teu povo, derrama graça sobre o teu povo, responde a nossa oração. Então, cuidado, queridos. Às vezes a gente lê e fala: olha que povo ruim, Corazim, Betsaida, olha que povo horrível, Tiro e Sidom. Mas eu acho que se Jesus hoje tivesse que fazer o mesmo discurso, algumas denominações, algumas igrejas seriam incluídas nesse contexto. Tem o privilégio de ouvir Jesus e não atentam para as suas palavras, não atentam. Tem o privilégio, e aí vamos falar com verdade, de conhecer Jesus, por mais que o conheçamos pela fé, por mais que o conheçamos a partir da convicção que o Espírito Santo coloca no nosso coração, nós podemos dizer que conhecemos Jesus. E quão lamentável é pessoas que dizem que conhecem a Jesus, mas não vivem, ou pelo menos não tentam viver de acordo com como Jesus vivia. Pessoas que não amam, que não perdoam, que não se importam, que não vivem verdadeiramente como uma família, mas conhecem a Jesus. Talvez conheçam só de ouvir falar, talvez conheçam só de passagem, talvez conheçam tipo assim: tem um camarada ali chamado Jesus, mas ninguém, pelo menos aqui dentro dessa igreja, pode dizer que não conhece Jesus. E aí a minha pergunta é: conhecemos Jesus? Cremos que habita em nós o poder do Espírito Santo? E por quê? Que às vezes olhamos para a gente e nos equiparamos com Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom. Com certeza esse versículo é uma exortação para mim, para você e para a igreja de hoje em dia. Seguindo, versículo 14 diz assim: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Jesus agora está repetindo um pouco o que ele falou no versículo 12. No versículo 12 ele diz: digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, ele está meio que repetindo, só que agora a sua exortação está sendo específica. No versículo 12, ele estava dizendo assim: olha, vocês vão pregando, vocês vão entrando em cidades, vocês vão entrando em casas. Se alguém recusar, vai haver menos rigor para eles do que Sodoma e Gomorra. Agora ele está falando de cidades específicas. Ele está falando de Corazim, Betsaida, e vai falar no versículo 15 de Cafarnaum. Então ele está dizendo: olha, diga para esse povo que a responsabilidade, ela aumenta de acordo com a oportunidade. Diga para esse povo que a responsabilidade aumenta de acordo com o conhecimento bíblico. Diga para esse povo que a responsabilidade que exigirei deles aumenta ou está estritamente relacionado com aquilo que eles ouviram no decorrer da sua vida. Então, aí, de novo, mais um puxão de orelha nosso. Primeiro, para mim, como pastor, o meu conhecimento bíblico, meu estudo teológico, não deve fazer com que eu me torne em nenhum momento soberbo ou arrogante. Pelo contrário, deve trazer à minha memória que isso vai ser motivo de que Deus exija de mim mais ainda do que exigirá dos outros, mais ainda do que exigirá da igreja do qual eu pastoreio, porque eu tinha, entre aspas, porque a gente nunca tem pleno conhecimento, mas eu tinha pleno conhecimento do que deveria pregar, eu tinha pleno conhecimento do que deveria ensinar, eu tinha pleno conhecimento de qual eram as minhas obrigações como pastor aqui. Então, a minha responsabilidade é maior devido ao meu conhecimento ser maior, devido às oportunidades que eu tive. Talvez os irmãos aqui não terão oportunidade de fazer um seminário, não terão oportunidade de passar o dia, como eu passo às vezes, estudando Bíblia e lendo livros. Eles trabalham em família, tem outros afazeres, mas eu tenho esse privilégio. Mas automaticamente, junto com esse privilégio, vem uma responsabilidade. O que eu tenho feito com tudo isso que Deus tem me dado? E aí, a gente indo para uma proporção menor, você também tem tido um privilégio.
de ouvir a palavra do Senhor sendo pregada quinta, domingo de manhã, domingo à noite, seja no grupo Davi, seja no grupo de sexta-feira dos jovens, seja numa reunião de oração terça-feira. Você tem privilégios que outros não têm, que a igreja perseguida não tem, que o ímpio não tem, que os missionários não têm, que as pessoas que viveram antes da gente, nos momentos mais difíceis, não têm. Você tem acesso à internet, acesso aos bons livros. Então, é claro que a sua responsabilidade talvez seja menor do que a minha, mas você ainda tem responsabilidade demais, porque você tem privilégios demais, você tem oportunidade demais. E a verdade é essa, cada dia que passa as oportunidades aumentam. Ontem tivemos a oportunidade aqui de ouvir um doutor, acho que ele foi o primeiro pastor congregacional a ter doutorado, acho que foi o Bernardino, um homem inteligentíssimo, ainda não havia o visto pregando, mas sim dando aula, foi meu professor no mestrado, mas ele é o único, eu acho, acho que ele foi o primeiro, para falar a verdade, depois dele tiveram outros, mas o primeiro pastor congregacional a ter doutorado numa faculdade realmente reconhecida pelo MEC, fora do âmbito congregacional. Então, são oportunidades únicas, para aqueles que aqui estiveram, serão cobrados. Ouviram falar sobre Lutero, sobre as 5 solas, o porquê da reforma, o porquê do estopim, o porquê de cada sola daquela, quais foram as verdades levantadas. Então, são oportunidades e privilégios que talvez, sejamos sinceros, um crente humilde, lá do interiorzinho do Nordeste, do interior do Norte, jamais vai ter a oportunidade de ouvir um doutor falar e falar sobre reforma, sobre a história da reforma, sobre os pontos da reforma. E aí eu te pergunto, você acha que a responsabilidade maior vai ser de quem? Sua ou daquela pessoa que está lá no interior e que não teve o privilégio que você teve de ouvir verdades teológicas, bíblicas, de ler a Bíblia toda, de ver um evangelho inteiro ser pregado? Pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai exigir mais de você. Costumo falar isso, eu me recordo sempre desse texto do pastor Renato Vargas, que ele diz assim: eu tenho inveja dos que não sabem. E aí ele começa a discorrer num texto, dizendo que ele tem inveja daqueles que estão lá no interiorzinho do Nordeste, do Norte, que pra gente, está no interior, não tem acesso à internet. O pastor Renato Vargas diz assim: isso é uma bênção. Eles não têm acesso às igrejas hereges, eles não têm acesso a esses falsos mestres, eles não têm acesso a esse monte de informação que não serve para nada, eles não têm acesso a essa monte de baboseira que se fala. Eles só sabem de uma coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, salva, cura e liberta, e eles vão para o céu sabendo só isso. E hoje, claro que isso é muito bom, mas em contrapartida aqui nos grandes centros, a gente tem acesso a tudo, mas não faz uso disso para nada. A gente tem um monte de benefício, um monte de coisa, um monte de igreja, um monte de programação, e isso às vezes não surte efeito na vida do camarada para nada. Aí você vai lá para o interior, você não sabe nem ler, não tem acesso a nada disso. E aí o pastor Renato Vargas falava isso: eu tenho inveja dos que não sabem. Eu tenho inveja daqueles que só sabem uma coisa, que Jesus Cristo é o Senhor, e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Hoje a gente tem muito acesso, mas a maioria das vezes usamos mal esse acesso. Muita informação. Eu falava sobre isso, acho que foi na igreja do Barradas, sexta-feira à noite, com o pastor de lá. Alguém fez um estudo, não sei quem, na internet, que as crianças de hoje têm mais informação que os imperadores de antigamente. Que os imperadores, o Carlos Magno e outros mais aí, porque hoje a criança tem tanto acesso via telefone, internet, televisão, rádio, escola, na rua, enfim, revistas, que os imperadores daquela época não tinham. Já para pensar, o imperador daquela época saber o que estava acontecendo, ele tinha que esperar as caravanas, os comerciantes, o camarada vinha a cavalo, trazer lá a informação para ele, e para você fazer, hoje a gente tira cópia, a gente distribui. Imagina para fazer um edito, um informativo para cada imperador, para cada rei daquela época. Então assim, a informação demorava para chegar, e quando chegava às vezes até tinha mudado, né? Hoje tem um slogan, acho que é da CBN, que diz a cada minuto uma nova notícia. E é isso, se você fica 30 minutos sem atualizar a página do jornal na internet, a notícia é nova. A cada 15, eu estou sendo bonzinho. Se você fica 15 minutos, eu gosto muito de deixar a televisão ligada no canal ou na Globo News, ou na CNN, em canais de informação mesmo, noticiário o dia inteiro. Eu ando de até doido, você ouve noticiário o dia inteiro, até no rádio. Boto lá no rádio, na Band News, e vou escutando, porque são informações. Mas em contrapartida, já trazendo, claro que é bom ter informação, você está falando com o irmão aqui, a gente não deve ser
assíduo, ou melhor, fã de novela. Mas é necessário que o pastor saiba o que a novela está ensinando para que eu possa chegar aqui e contradizer. É necessário que eu saiba o que a Globo tem ensinado, entre aspas, para que eu possa chegar aqui e contradizer. Então, assim, informações são válidas. Mas já parou para pensar quantas informações a gente tem inútil? E, na verdade, as informações que a gente tem que deveriam ser úteis, que é relacionada à palavra de Deus, a gente deixa de lado, porque a nossa mente é entulhada com tanta coisa, a nossa mente é cheia de tanta coisa, que aquilo que deveria ter espaço não tem. Então, já parou para pensar? As crianças hoje sabem de tudo, mas aí quando você vai para a questão bíblica, teológica, não sabe. Essa semana o Rodrigo compartilhou, acho que a Vívia também compartilhou, alguém aqui da igreja compartilhou, um pequenininho de 2 ou 3 anos, recitando o breve catecismo de Westminster. Então, assim, são coisas que a gente deve voltar a trazer à nossa verdade, gastar o nosso tempo, gastar a nossa atenção com as verdades do Evangelho, sabendo que as oportunidades, os privilégios, as bênçãos que nos são dadas, nos serão cobradas. E já imaginou naquele grande dia a gente ouvir, ai de ti, Andrés, porque em ti eu dei pregação, eu respondi oração, eu abençoei, eu fiz milagre, eu operei no meio de vocês, e vocês viveram de forma ímpia, viveram de forma dura, viveram de forma desviada, estavam dentro da igreja, mas não estavam, faziam parte do culto, mas mesma coisa que nada. Estavam todo domingo lá, mas não havia mudança na vida de vocês. Já imaginou que lamentável vai ser eu e você? Eu vou ficar com uma vergonha, porque eu já fui pastor de vocês, eu não sei quanto tempo esperei, vou morrer de vergonha. Mas imagina ouvirmos isso, Deus falar, olha, não adiantou de nada, abençoei demais vocês, estava com vocês todos os dias, e vocês simplesmente não deram valor para nada do que fiz. Vamos voltar para cá. Versículo 15 vai dizer assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Eu falei que Jesus já ia falar de Cafarnaum, falei desde o início. Cafarnaum foi a cidade em que Jesus escolheu para que fosse a sua cidade natal ali, durante seu ministério, durante esse período, seu quartel-general. Dali, Jesus chamou os seus primeiros discípulos, em João 1. Dali, Jesus realizou muitos milagres, em Lucas 4, Lucas 7, João 2. Se você ler lá esses milagres, você vai ver que eram em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus participou, ensinou e pregou na sinagoga várias vezes. Em Cafarnaum, em Mateus 9, versículo 1, Mateus diz que era a cidade de Jesus, Cafarnaum. Em Cafarnaum, é a cidade que aquele herege, já falei aqui, citei até ele na minha monografia, diz que Jesus morava na beira da praia. Porque Cafarnaum era uma cidade litorânea, era uma cidade que era próxima ao mar. Então ele diz que Jesus tinha uma casa da praia, e que Jesus era rico, porque Jesus morava em Cafarnaum. Mas enfim, não é isso que convém falar aqui hoje. Então, Cafarnaum era essa cidade, onde Jesus chamou discípulos, onde Jesus fez milagres, onde Jesus pregou na sinagoga, onde Jesus habitava, morava, onde constantemente tinha reunião, onde Jesus era o dirigente daquela reunião. Apesar de tudo isso, de todo o benefício, de todas as bênçãos que Jesus dispensou naquele lugar, olha o pensamento da cidade. A cidade dizia assim, eu vou me elevar ao céu. Cafarnaum é tão abençoada, Cafarnaum é tão top, Cafarnaum é tão desenvolvida, Cafarnaum é tão escolhida, que nós vamos chegar ao céu, porque o texto diz assim, Jesus está sendo irônico, Jesus diz, e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu? Ou seja, você vai chegar a um nível tão alto que vai chegar ao céu? E aí Jesus responde a pergunta que ele mesmo faz e diz assim, Cafarnaum, descerás até o inferno. Queridos, já parou para pensar em palavras como essa que Jesus dá? Eu costumo sempre fazer esse tipo de comentário. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam falar, poxa Jesus, eu vim aqui para ouvir uma palavra de bênção, eu vim aqui para ouvir uma palavra de avivamento, de conforto, de alegria, vim aqui para ouvir uma palavra sobre meu problema, que eu estou com meu marido, o Senhor veio falar de incenso, só fala disso, Jesus, de arrependimento, de inferno, de santidade, de te seguir, de largar tudo, de tomar a cruz. Não dá para mudar o discurso não, Jesus, talvez hoje em dia, acho que as pessoas não falam para Jesus. Então, mas Jesus não se deixa levar por essas questões, e Jesus continua falando, olha, cuidado,
Cuidado com a impenitência de vocês, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância. E isso também é um sinal de alerta até para a gente. Quando a gente começar a se julgar, poxa, a nossa igreja, e você não deve ter vergonha disso, poxa, na nossa igreja a gente prioriza a palavra do Senhor, na nossa igreja a gente prioriza um culto bíblico, na nossa igreja a gente tenta ser uma família, na nossa igreja a gente tenta se assemelhar a Jesus. Isso não deve ser vergonha, mas isso também, cuidado, não deve ser motivo de soberba e prepotência para a gente. Porque no dia que a gente começar a se achar a última bolacha do pacote, o último biscoito que sobra, a sobremesa, Jesus vai dizer, vocês estão achando o quê? Vocês estão achando que vão ser elevados ao céu? E Jesus diz, olha, Cafarnaum, tu descerás ao inferno. Então hoje, quantas e quantas igrejas se exaltando, arrogando para si glória que só deveria ser de Deus. Ontem nós escutamos falar sobre isso aqui, quando Lutero diz, só a Deus a glória, só lhe deu glória. Lutero está dizendo, ninguém mais debaixo da terra é digno ou merece receber a glória, que deve ser somente de Deus. É isso que ele está dizendo. Então o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo para Cafarnaum, era Cafarnaum, tu está se achando tanto, que está querendo a glória que é minha. Cuidado, andorinhos, vocês estão se achando tanto, que vocês daqui a pouco estão querendo a glória que é minha. A glória é dele. Se temos uma pregação bíblica, a glória é dele. Se temos bons louvores, a glória é dele. Se a igreja tem melhorado, a glória é dele. Se temos entendido o que é ser uma família, amados uns aos outros, perdoados, a glória é dele. Porque tudo vem dele. Não reside nada em mim para que eu possa dar. Não reside nada em vocês. Ou o contrário, se reside algo em mim, em vocês, vem dele. Então a glória é dele. A glória não é do pastor, não é do ministério de louvor, não é dos líderes, não é dos departamentos, ainda que sejamos instrumentos e ferramentas usados por Deus, ainda que não devamos sentir vergonha disso, devemos sim nos alegrar por isso, por a cada dia temos tentado melhorar, mas o dia que isso for motivo de vanglória, o dia que isso for motivo de exaltação, talvez ouviremos de Jesus. E aí, andorinhos, está achando que vai se elevar ao céu? Cuidado! Descerás até o inferno. Então, meu irmão, exortações muito duras, mas exortações bem válidas para mim e para a sua vida, para que a gente sempre mantenha o nosso pé no chão, sempre mantenha o nosso orgulho dominado, sempre mantenha a nossa soberba no lugar que ela tem que se manter, submissa, humilde na presença de Jesus. Tudo vem dele, tudo é dele. Glória a Deus por ele, louvado seja o nome dele, ele que veio à terra, ele que morreu, ele que ressuscitou, ele que nos chama, ele que nos salva. Então não tem espaço para mim, para você e para a igreja se achar melhor do que alguém. Vamos lá, 16 diz, quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me envia. É difícil, meu irmão, mensurar, tentar imaginar. Se eu pedisse para você fechar o olho agora e fazer um exercício de imaginação, seria difícil você imaginar quanto, ou melhor, tamanha importância tem nesses versículos. Jesus diz assim, olha, quem ouvir vocês, e aí, é claro, você faz parte desse contexto aqui agora. Jesus está falando para os 70, mas eu estou falando para vocês. Jesus está falando para mim, para você. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. Jesus está dizendo quando vocês saírem a anunciar o meu amor, quando vocês saírem a falar do Evangelho, quando vocês saírem a pregar, quando vocês encontrarem com alguém destruído, atribulado, passando por necessidade, e falarem de mim, quem vos ouvir, ouve a mim. Irmão, já parou para entender que privilégio é esse? Já parou para entender também, além de privilégio, que responsabilidade é essa? Você carrega o privilégio de ser testemunha, de ser ministro, de ser um embaixador, alguém que fala em nome de Jesus. Você fala, pastor, mas eu não sei muito o que falar, as palavras que eu disse foram palavras simples, mas Jesus está dizendo, aquele que vos ouvir, ouve a mim. Por isso que eu digo, quando a gente sai a evangelizar, ou quando a gente fala de Jesus para um vizinho, para alguém que está perto da gente não deve ficar se importando muito. É claro que a gente deve estudar, mas a gente não deve ficar se importando muito com nossa eficácia, com nossa eloquência, com o nosso poder, porque vem dele. As pessoas estão ouvindo a gente, mas na verdade estão ouvindo ele. Então você só fala, mas quem faz a eficácia, quem chega aos ouvidos daquela pessoa, não é você.
Você só fala, seria até melhor dizer assim, você fala aos ouvidos, mas quem fala ao coração é Jesus. Você mostra o slide, entrega um folheto, você fala aos olhos, mas quem entra na mente, no coração e transforma é Cristo. Então isso é maravilhoso de saber, mas também traz responsabilidade. O que você tem dito? Como você tem andado? O que você tem falado? Porque quem ouve você, ouve Jesus. Será que quem te ouve está ouvindo Jesus de verdade? Será que quem te escuta diz, caramba, as palavras dessa pessoa são de bênção, são de paz, são palavras de ânimo, são palavras de vida. Será que esse versículo tem sido verdade na minha e na tua vida? Quem nos ouve, ouve a Cristo. Quem nos escuta, escuta a Cristo. Queridos, que isso seja verdade na minha e na tua vida. Eu sei que é difícil. Eu sei que haverão momentos em que teremos que dobrar o nosso joelho, pedir misericórdia, renovar a nossa aliança, buscar a Deus em oração e leitura bíblica. Eu sei que existirão momentos em que a gente vai ter que consertar algumas coisas, mas as pessoas têm que ouvir Jesus, têm que ouvir, senão algo está errado. Aí o texto segue, Jesus diz assim, em contrapartida, quem rejeitar a mim, rejeita, quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Vamos parar aqui. Quem vos rejeitar. Então assim, te ouviu, não está ouvindo você, está ouvindo a mim. Te rejeitou, não está rejeitando você. Às vezes a gente fica, e eu sei, porque eu às vezes fico chateado. Às vezes a gente fica, né? Poxa, fulano me tratou mal. Fui falar do amor de Deus para ele, fui falar de Jesus, fui falar de arrependimento para ele me deu uma resposta atravessada, bati na porta do vizinho, ele não quis me atender, e aí a gente leva aquilo para o pessoal. Eu sei como é que é, porque faz parte. Mas Jesus diz assim, olha, é pior. Lembra quando Moisés, acho que foi Moisés, não foi Moisés não, acho que foi Samuel, falou assim, Senhor, eles querem um rei, estão me rejeitando. Aí Deus falou, para de se achar, senta aí, estão rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Você não é nada, você não é ninguém, ué. Aí às vezes a gente fala, Senhor, estão rejeitando a minha pregação, as pessoas não querem vir na igreja, que eu pastoreio, eu convido. Jesus diz, olha, é muito pior. Se a rejeição fosse a você, fácil. Você não merece glória mesmo, a pessoa te rejeitou, amém, vida que segue. Agora eles estão rejeitando a mim. E aí de novo, olha que responsabilidade. Olha quão grande é essa verdade que Jesus está ensinando. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E aí Jesus não para por aí, Jesus vai além. Então Jesus diz, olha, quem ouve vocês, me ouve. Quem rejeita vocês, me rejeita. Entretanto, contudo, todavia, eles não apenas me rejeitam. Jesus diz assim, quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, estão rejeitando ao Deus Todo-Criador. Estão rejeitando ao Pai. Estão rejeitando ao único que pode solucionar o problema das suas vidas. Estão rejeitando o único que pode salvar as suas vidas. Estão rejeitando o único que pode mudar as suas circunstâncias. Então, aparentemente, os homens olham para a gente e dizem, eu estou rejeitando a igreja, eu estou rejeitando aquele pastor, eu estou rejeitando aquela irmã que não para de falar de Jesus para mim. Mas, coitado, oremos pela vida dessas pessoas, porque mal sabem eles que eles estão rejeitando a Cristo, e ao rejeitar a Cristo estão rejeitando aquele que enviou Jesus, que é o Pai. E pior, ouvirão naquele grande dia o que essas cidades ouviram, ai de ti, porque serão lançados no inferno, serão precipitados no inferno, porque de grande oportunidade, grandes bênçãos, grandes momentos eu ofereci a vocês e vocês simplesmente me rejeitaram. Então, a ênfase aqui está na negação, na rejeição. E Jesus diz, olha, infelizmente, aquele que me rejeitar, rejeita o Pai. E existe pecado mais grave do que esse? Não. Já falei aqui, acredito que um crente fiel, de verdade, pode num dia cometer um pecado. Pode num dia acordar e cometer um absurdo. Pode num dia acordar, cair, tropeçar. E ainda assim há perdão para ele e há salvação para ele. Mas, meu irmão, não há salvação para aqueles que, ainda que vivam uma vida moralmente toda certinha, nunca tenham caído em grandes pecados, feito grandes absurdos. Não há salvação para ele se ele rejeita o Evangelho, rejeita Jesus, logo rejeita o Pai. Não há.
Então, se há salvação para todo e qualquer pecador, amém, glória a Deus por isso, mas em contrapartida não há salvação para aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam Jesus e rejeitam o Pai. Não existe coisa pior do que isso. Ah, pastor, a igreja tem alguns pecados que a igreja supervaloriza. É verdade, alguns pecados trazem consequências maiores, alguns pecados trazem escândalos maiores, alguns pecados trazem problemas maiores, alguns pecados não se restringem a você, alcançam sua esposa, seus filhos, sua família, alcança a igreja. Então a igreja, como instituição local, trata alguns pecados às vezes de forma diferente de outros. Mas entenda, ainda que a igreja trate esses pecados de forma diferente, todos eles são passíveis de perdão e de salvação, caso haja arrependimento. Mas negar a Cristo, negar o Evangelho, negar a Deus, é o único pecado que vai levar as pessoas diretamente, sem prorrogação, sem disputa de pênalti, sem segunda chance, sem restart, é game over, é inferno direto, não passa nem pelo purgatório, como diz a Igreja Católica, é inferno. Então cuidado com isso. Às vezes, é claro que a gente deve se preocupar com os pecados que os homens cometem e devemos chamá-los ao arrependimento constantemente, mas às vezes a gente fica muito preocupado com o cisco no olho, quando na verdade o camarada tem a trave, e essa trave é a incredulidade dele, essa trave é a rejeição ao Evangelho, e a gente está preocupado em querer, não que eu concorde com roupas curtas, tá? Mas às vezes a gente está preocupado em aumentar 4 dedos. Foi uma época na Assembleia de Deus que era 4 dedos, então se tivesse 3 dedos era disciplina, se tivesse 4 estava bom. Entendeu? Então, assim, não estou dizendo que isso seja de todo errado. Não acho que as pessoas têm que vir para a igreja de forma promíscua. Não acho isso. Mas, às vezes, a gente fica tão preocupado com 4 dedos, 3 dedos, pega a fita médica, mete a saia da irmã, quando, na verdade, o maior problema que acomete, inclusive, pessoas que estão dentro da igreja, é incredulidade. Isso que é 4, isso é 3, por mais que eu ache um absurdo, ache de péssimo gosto você vir com roupas que não convém para a igreja, por mais que eu ache que é desrespeito, meu irmão, ninguém vai deixar de entrar no céu se tem 4, se tem 3 dedos, mas vai deixar de entrar no céu se é um religioso maldito que não crê em Jesus. É isso. A gente está preocupado com um ciscozinho, quando tem gente dentro da igreja morto, não crê em Jesus, não crê. Fala dos católicos, fala de todo mundo, mas se porta igual, se porta como Jesus fosse morto. Ah, o meu Jesus não está crucificado, igual na igreja católica. É verdade, não, você se porta como se ele estivesse morto, do mesmo jeito, faz um monte de coisa que não deveria fazer, se porta como não se deveria, anda como não deveria andar, porque se você entende que Jesus é vivo e ele está todo contente do teu lado, meu irmão, quer saber? Não faríamos muitas coisas que fazemos. E aí eu me coloco nesse meio, certo? Vamos voltar para cá para terminar? Então, ainda no versículo 16, tem uma coisa interessante, que Jesus está dizendo o seguinte: olha, os obreiros, os discípulos, os cristãos, aqueles que são meus imitadores, eles não fazem a obra no seu próprio nome, mas no meu. Eles não fazem a obra na sua própria autoridade, mas na minha autoridade. Por isso que ele diz: quem ouvir vocês, me ouve. Quem rejeitar vocês, me rejeita. O que Jesus está dizendo? Quando vocês vão, e não somente em evangelismo, em missão, quando vocês vão para o mundo, quando vocês vão para o trabalho, quando vocês vão para a faculdade, e quando lá vocês falam do meu amor, vivem de maneira que as pessoas entendam que eu sou vivo, vocês estão no meu nome, na minha autoridade, debaixo do meu mandamento. Não é vocês, não é o nome de vocês que está sendo levantado, não é a autoridade de vocês que está sendo anunciada, é o meu nome, é a minha autoridade, o meu sacrifício, o meu ministério, é a minha vida que vocês devem anunciar. Então isso é bom também, porque aí isso primeiro tira um peso das nossas costas, que às vezes a gente acha que não, tudo depende de mim. Não, você deve estudar, você deve se esmerar, você deve orar, você deve buscar Deus, mas tudo não depende de você, tudo depende dele. Você vai no nome dele, você ora em nome dele, você prega em nome dele, você evangeliza em nome dele, e a autoridade não é tua, é dele. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu dou a quem eu quero. Em Atos diz que cai aí, até que do alto seja revestido de poder, e nós temos esse poder. Nós temos esse poder, apesar do mundo eles viverem também como se não tivessem, certo? Então o que Jesus está dizendo é que existe, a teologia chama assim, uma união mística
Apesar do termo místico hoje ser um termo meio complicado, né, que as pessoas ligam mística, misticismo, a teologia diz que existe uma união mística entre Jesus e aqueles que o confessam. Como é isso? É uma união de tal maneira, quando a gente diz que Ele habita em nós, de tal maneira que nós deveríamos viver como se não houvesse uma separação, houvesse uma união mística, de maneira que aonde chegássemos, Ele chegasse. De maneira que quando falássemos, Ele falaria. De maneira que quando abraçássemos, Ele abraçaria. De maneira que quando amássemos, Ele estaria amando. Ou seja, existe uma união mística, inseparável. O problema é que os nossos pecados, é isso que diz Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O problema é que a nossa incredulidade, o problema é que a nossa religiosidade faz com que essa união mística, muitas vezes, seja diminuída, apagada, esquecida e deixada de lado. Mas a teologia sempre defendeu isso. Existe uma união mística. Então, quando Jesus diz, quando vocês forem, eu vou à frente de vós. Eu vou. Então, por quê? Quando você levantou a mão e confessou Jesus, o Espírito veio habitar em você, existe uma união inseparável entre você e o Espírito Santo de Deus, que deveria conduzir, pautar, guiar a sua vida todos os dias. Difícil isso? É difícil. O senhor vive isso perfeitamente, pastor? Não, não vivo isso perfeitamente. Mas isso deve estar sempre como um alvo e um objetivo das nossas vidas. Senão a gente está pecando, senão a gente está sendo negligente, senão a gente está sendo omisso, senão a gente está sendo covarde. Reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer que a gente não consegue viver isso de forma plena, não deve ser um subterfúgio ou uma desculpa para que você viva mais ainda Bangu. Pelo contrário, reconhecer os nossos defeitos e imperfeições e o que falta é um passo para que a gente caminhe para conquistar aquilo que falta. Ah, pastor, ainda não consigo viver essa união mística de forma perfeita. Eu também não, mas eu reconheço isso, olho para o alvo e vou em busca dessa união. Ah, pastor, ainda não consigo, toda vez que eu falo, passar que é Jesus falando. Às vezes eu falo que não convém. Que bom, reconheça, mas olhe para frente, olhe para o alvo e caminhe para que isso um dia se torne verdade na sua vida. Ou que a cada dia as imperfeições venham a se submeter a Jesus e as qualidades venham a aumentar. Então cuidado, reconhecer erro não é um alvará para você fazer o que quer e bem entende. Pelo contrário, reconhecimento de erro é um trampolim, um degrau para que você olhe para frente e continue caminhando, sabendo que sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. E a verdade é, nunca vai parar de ter mais. Sempre vai ter algo para crescer, para aprender, para melhorar, para se santificar, para amar, para perdoar. Meu irmão, nunca vai acabar essa história de perdoar o próximo. Nunca vai acabar essa história de amar o próximo. Nunca. A não ser quando estivermos na glória, que aí, as coisas serão diferentes. Mas enquanto estivermos aqui, entenda, é dia após dia. Ah, pastor, perdoei fulano. Meu irmão, amanhã vai ter esse cicrano. Ah, pastor, estou amando, amanhã você vai ter que amar outro. Ah, estou ajudando, amanhã é outro. Pastor, estou me santificando nisso, amanhã vai ser outra situação. Pastor, estou melhorando nisso, amanhã é outra. Não se acomode, senão você vai ficar para trás. Para terminar, 2 aplicações apenas que eu quero fazer. A primeira eu já fiz, que é dizer que você tem o privilégio de, quando você vai no nome dele, na autoridade dele. Segunda aplicação que eu queria fazer é a pecaminosidade daqueles que rejeitam o Evangelho. Também já fiz durante a pregação. Existem pecados, vários pecados, os mais diversos pecados, mas a maior pecaminosidade, imperdoável e que vai tirar as pessoas do céu, é a incredulidade, a rejeição e a negação a Jesus Cristo de Nazaré. Só isso, gente. E a última, a gente percebe aqui a honra que Jesus atribui a mim e a você quando somos fiéis. Porque ele diz, quando você falar, eu falo. Quando te rejeitarem, é a mim que rejeito. Quando te negarem, estão negando a mim. Quando te acolherem, acolhem a mim. Meu irmão, isso é uma honra única. Você não é embaixador do governador, você não é embaixador do presidente, você não está representando o chefe, o dono da sua empresa, você representa o Filho de Deus. E ele diz, quando te ouvirem, vão me ouvir. Quando te rejeitarem, vão me rejeitar. Uma honra que ninguém, ainda que você consiga um patamar na tua profissão, na tua empresa, de ser o cara
do dono da empresa ou homem de confiança do seu chefe, você jamais vai ter um privilégio, uma honra tão grande quanto poder ir e quando as pessoas te receberão em nome de Jesus. Entrar nas casas e as pessoas falam, caramba, está entrando aqui alguém que vem em nome de Jesus. Fulano veio aqui orar na minha casa e orou em nome de Jesus. Fulano veio aqui e trouxe uma palavra em nome de Jesus. A família de Beltrano veio aqui na minha casa e veio em nome de Jesus. Irmão, isso é único. Você ir numa igreja, eu vou pregar numa igreja, mas você está indo em nome de Jesus, na autoridade dele, no poder dele, na palavra dele. Isso é uma honra que ninguém, profissão, dinheiro no mundo pode dar. Que a gente possa atentar mais a isso, que a gente possa valorizar mais isso. Essa honra não compete só a mim, essa honra compete a vocês também. O problema, de novo, é que às vezes a gente não faz por merecer, a gente negligencia essa honra que não é minha. De novo, quando você chegar no trabalho, claro, não estou falando de perfeição, mas as pessoas deveriam falar, chegou fulano, e fulano vem em nome de Jesus. Quando você parar para trazer uma palavra, tentar amenizar os ânimos, quando acontecer uma briga, quando acontecer um desentendimento, as pessoas têm que parar e falar, caramba, fulano, traz uma palavra da parte de Deus. Isso é uma honra, meu irmão. Honra única, que ninguém vai poder te dar, nem eu poderei te dar. Mas Deus nos ofereceu, desde que sejamos fiéis testemunhas do que Ele nos manda fazer. Amém? Vamos orar?